Namastê! Olá, bem-vindos à prática Soltar, nossa sexta prática dessa jornada. E a gente inicia na posição sentada, com a coluna ereta, se necessário, sente num bloco ou numa almofada. E assim, iniciamos o nosso aquietamento, o nosso silenciamento, fechando os olhos na próxima exalação. Então, traga a atenção para o seu corpo, para a sua casa. E à medida que vai aprofundando a sua atenção e a sua respiração, vai te distanciando dos seus problemas, tarefas e preocupações, mantendo a tua mente aqui e agora. Enquanto respira, a cada exalação, tenta soltar as tensões do seu corpo, identifique onde elas estão e sinta o seu corpo se acomodar na postura, se sentindo cada vez mais confortável, se apropriando desse espaço. Talvez você queira alongar a coluna e girar os seus ombros para trás e para baixo, criando uma abertura na região do peito, expandindo ainda mais a respiração. E procure se soltar também de expectativas, permitindo que você esteja presente pelo processo e não pelo resultado. Então envolva-se completamente na prática, desfrutando de cada experiência, de cada asana. Mesmo quando se tornar desafiador e difícil, lembre-se que o processo é o caminho mais importante. Observe o que mais você precisa soltar enquanto respira nesse aquietamento. Talvez tenha que soltar não só as expectativas, mas também as cobranças, as exigências. Soltar alguns apegos. Soltar talvez algumas resistências que você tem em relação às coisas, às situações, a pessoas. E ao longo da prática, procure se observar a partir desse ponto de vista de soltar, de tirar pesos, tensões, de se tornar mais leve. Então, na próxima inspiração, abra os seus olhos. A gente vai iniciar movimentando um pouco o pescoço, soltando as tensões dessa região. Então comece circulando a sua cabeça, pensando no queixo como a ponta desse círculo. Então ele vai desenhar do ombro até o outro, passando pelo peito. E então, chegando nesse ombro, pensa em continuar esse movimento em direção à orelha e depois em direção ao céu. Então encontra novamente com o outro ombro e continua o movimento para esse mesmo lado. Procure ampliar cada vez mais esse círculo que se desenha a partir do queixo. E perceba onde estão as tensões. E
perceba que não só o pescoço, o trapézio, a garganta e os ombros estão demonstrando essas tensões, como por vezes esse movimento vai refletir lá nas costas ou na região do peito, talvez no braço. Perceba onde o movimento vai reverberar. Então finalize a rotação para esse lado e inverta para o outro. E aqui no movimento oposto, talvez tenham diferenças de um lado para o outro. Perceba quais são essas diferenças e procure soltar as tensões. Você está liberando elas do seu corpo. Procure pensar o que essa tensão quer dizer para você. Você está tentando segurar o mundo lá nas costas. Tem muita gente se apoiando em você, isso gera tensão. Ou talvez esse nó aqui na garganta seja por deixar de falar alguma coisa, alguma opinião. Então, para esse movimento, volte com a coluna neutra. E agora, se necessário, você pode tirar o bloco ou a almofada. Se preferir, mantenha, não tem problema. A gente inspira afastando os braços na altura dos ombros, cresce para as laterais, sente uma expansão do centro para fora. E então, na exalação, apoia a mão direita no solo, ao lado do quadril, e o braço esquerdo vai lá em direção ao céu. Se você tiver espaço, sem arredondar as costas, você pode descer um pouco mais, flexionando o cotovelo. E sinta o alongamento da lateral do seu tronco. Lá do quadril, subindo pela lateral, axila e chegando no seu braço. Aqui procure manter-se presente nesse alongamento, ele vai ter um tempo mais longo. E solta o ar, liberando as tensões. Sustente a sua cabeça, não deixa ela cair. Não deixa também o ombro colar na orelha, afaste, ganhe espaço. Mais um pouco na postura. Quando inspira, vai sentir aqui crescer e puxar a lateral, e quando exala, relaxa. Volta para o centro na próxima inspiração, faz uma pausa e exala para o outro lado. Se tiver espaço, aprofunda, sem curvar as costas. Sinta a expansão do corpo. Observe a sua mente. Não deixe o ombro tensionar na orelha, afasta, controle o seu corpo. Tome consciência desse espaço da sua casa. Então, o último ciclo. Exala todo o ar e quando inspirar, retornamos ao centro. Agora, tire o bloco ou a almofada, caso ainda esteja, e vamos para a posição de 4 apoios. Aqui a gente vai trazer mãos bem embaixo dos ombros e os joelhos na largura do quadril. Vou arrumar a câmera para a gente poder enxergar bem as minhas mãos, que vai ser o foco desse exercício agora. Então, a gente quer ganhar mobilidade e alongar os punhos e também os antebraços. Então, nessa posição, onde o ombro se alinha com o punho e o joelho com o quadril, nós vamos manter os dedos bem afastados, pressionar a ponta do dedo no chão e vamos avançar o ombro da linha do punho, jogando o tronco lá para frente.
avanço o máximo que eu consigo, vai sentir uma pequena pressão no punho, mas não exagerada, suportável, e volta. E repete esse movimento. Avança e volta. De novo. Avança, volta, devagar, avança devagar e volta. De novo, avança e retorna. Muito bem. Senta sobre os calcanhares, eleva o tronco e rotaciona um pouco os punhos. Gira bem amplo, soltando essa tensão que se forma ali quando a gente avança. Troca o lado agora. E a gente vai para mais um na mesma posição, 4 apoios, só que agora eu quero que você gire os seus dedos para fora, e quem consegue vai girar para trás, em direção aos joelhos, ok? Mas a rotação, ela é externa, ela faz para fora, tá bem? Apoiei a minha mão e aqui, sem flexionar os cotovelos, tá? Pode ter uma pequena flexão, mas não é muito. Eu começo a balançar para trás. Então, agora a gente está alongando a parte da mão, a parte interna, né? A palma da mão, e também a parte interna dos antebraços. E aqui a gente carrega muita atenção por conta da tecnologia celular e computador. Então, mais um pouco, é bem dolorido mesmo. Faz um movimento suave. E então, para esse movimento e de novo, rotaciona um pouco, soltando essa pressão dos punhos. Agora, a gente vai sentar no tapete com as pernas estendidas e, se necessário, você vai usar uma almofada. Então, sento sobre a almofada, especialmente, lembrando, se você tem essa dificuldade de sentar no quadril. Então, aqui a almofada vai te ajudar a criar essa posição de alongamento de coluna. E se você, ainda com a almofada, está arredondando as costas, use o recurso de flexionar seus joelhos e crescer a coluna, tá bem? Mas antes da gente se manter nessa posição, eu quero que você apoie o tronco para trás, com a ajuda das mãos, e estenda as pernas para a gente primeiro soltar os tornozelos. Então a gente vai fazer ponta lá no pé e em seguida puxar os dedos na sua direção. E repete, ponta e flex. Mais algumas vezes, ponta e flex. Não faz um movimento rápido, a gente está aqui criando consciência. Ponta e flex. Continua, ponta e flex. Parou, agora a gente rotaciona os dois pés para o mesmo lado. Faz círculo bem grande. Cima, lado, para baixo, para o outro lado. Cima, baixo, para o lado. E assim a gente vai. Mais 2 vezes. Ó, um visitante. E troca para o outro lado. Mesma rotação. Talvez tenha dificuldade de coordenação, observe isso, né? E também vamos soltar as tensões lá da região dos tornozelos. E então vai finalizando o movimento. Agora volta para a posição da postura ereta, ok? Se necessário, flexione os joelhos. Aqui nós vamos fazer o seguinte: coluna reta, inspira, afasta os braços. E exala, força lá no abdômen, torce o tronco. Segura no pé se alcança, se não alcança, mantém aqui os braços estendidos, pés apontando para cima, se necessário, joelhos flexionados.
Quem consegue, estende. Muito difícil manter aqui, apoia a mão na coxa e sustentamos por alguns instantes, tá bem? Força lá atrás, tenta olhar para o fundo da sala, respira grande. É difícil mesmo, mantém. Então volta para o centro e trocamos o lado. Inspira, afasta, exala, torce. Se necessário, apoia a mão na perna para ajudar a torcer. Pontinha do pé para cima, joelho pode flexionar. Não deixa a coluna arredondar. Respira no asana. É desconfortável? E como é que você se comporta quando está desconfortável? Está sentindo o calor subir no corpo? Então volta devagar. Apoia os braços lá atrás, faz uma pausa, descansa. E a gente vai para 4 apoios novamente. Mãos embaixo dos seus ombros, pode tirar a almofada por uns instantes. Mãos embaixo dos ombros, joelhos na largura do quadril. Inspira, empina o quadril, estufa o peito, olha lá para o céu. Exala, arredonda a coluna, queixo em direção ao peito. Repete, inspira. E exala. Lembra desse movimento bem consciente. Inspira. Não apressa o movimento, alonga a respiração. Exala. Inspira. Exala. Volta com a tua coluna neutra. E agora, senta sobre os calcanhares. Se precisa, afasta os joelhos e leva os braços lá longe na frente. Apoia a testa no chão. Uma posição aqui de descanso. A gente vai permanecer alguns instantes. Observa como está se sentindo nesse momento da prática. Então, na próxima inspiração, volta para 4 apoios. Então, agora a gente vai inspirar em 4 apoios. E exala, levando a tua mão esquerda lá para o céu. Volta para o tapete, inspira. E exala, levando a direita lá para cima. Volta para o tapete, inspira, troca o lado. Exala, cresce. Tapete de novo, inspira. Exala para o outro lado. Volta para o tapete, inspira. Exala, a gente vai fazer a última execução. Inspira, tapete. E exala. Volta para o tapete. E aqui, traz a sua perna direita lá entre as mãos. Se necessário, pode usar a almofada lá no seu joelho de trás, tá bem? Nota que a minha passada, ou seja, joelho e pé, estão afastados, tá? A gente vai fazer um movimento dinâmico para alongar a perna de trás. Então, pode deixar o pé um pouco mais à frente do joelho. As mãos na cintura ou mãos sobre o joelho. Inspira nessa posição e exala, afunda lá na frente.
Inspira retornando, força na perna da frente. Exala, afunda. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. E agora mantendo a mão lá da perna direita na cintura, esquerda vai fazer um movimento lateral aqui, ou seja, o tronco vai para o lado direito e mantém a base. Respira aqui. Última respiração. Volta o tronco primeiro, mãos no solo, volta lá atrás e troca de lado. Agora avança a perna esquerda à frente, uma mão no joelho, a outra na cintura, inspira, exala, afunda. Inspira, volta e exala, frente. Inspira e exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspirou. Exala e vamos curvar, mão na cintura esquerda, braço direito cai para a lateral esquerda. Respira na posição. Então volta, mãos no solo, perna lá atrás. Agora a gente vai novamente para a extensão lateral. Vai posicionar de joelho com os pés assim lá atrás, tá bem? E bem no centro do seu tapete. Vai estender a perna direita, apoiar o pé nessa lateral mesmo. E na linha do quadril vai levar a tua mão longe, né? Respeitando essa distância natural do corpo. Apoiou a mão, quadril para frente, não deixa cair lá atrás. Vai trazer o braço direito ao lado da orelha e vai sustentar aqui, alongando bem a lateral do tronco. Respira na posição. O tempo é mais longo, então procura relaxar. Se quiser descer o peito do pé, lá do pé que está atrás, pode descer, não precisa ficar com a pontinha no chão. E deixa alongar a lateral do seu tronco. Então, o último ciclo respiratório. Então, volta pela frente, vai ser mais fácil. Recolhe a perna que está estendida. Volta para a posição inicial e estende a perna esquerda. Inspira aqui, apoia a mão direita, no solo, exalando e leva o braço ao lado da orelha. O quadril está para frente. Aqui sustenta na postura, encontra conforto enquanto permanece nesse asana. A respiração deve ser equânime, longa. Se tiver difícil, você pode sempre dosar, né? Você tem que respeitar o limite do seu corpo. Se for difícil chegar no chão com a mão, talvez você precise trazer alguma coisa nessa mão. Pode ser um livro, pode ser o bloco.
Isso vai diminuir a distância, né, até o chão, ou seja, vai te dar um suporte. Então, volte pela frente e recolha a perna para a gente, então, ir para uma última torção, sentando com as pernas estendidas à frente. Então, com a perna estendida, se necessário aqui, use a almofada, ok? A gente precisa estar com a coluna reta e pode também flexionar um pouquinho o joelho. Traz a tua perna direita por fora da perna esquerda, ó, a sola do pé toca no chão, a outra perna fica estendida e alongada e a gente vai abraçar a perna direita com o braço esquerdo. Abraço a perna e tento trazer ela em direção ao meu tronco, girando e olhando para o fundo da sala. A mão de trás apoia, mantendo a coluna reta. E aqui a gente vai permanecer um pouquinho mais na postura. Então, te mantém presente, respirando. A torção vai deixar mais difícil a respiração, então procura inspirar e exalar de forma consciente. Aos poucos vai ampliando a tua capacidade respiratória na torção. Se for necessário, você pode abraçar, ou melhor, agarrar uma mão na outra também, tá? Abraçando o joelho, ou mantendo a mão aqui atrás. Mais um pouco na postura. E então retorna a cabeça, retorna os braços e tronco e desfaz, trocando para o outro lado. Agora a perna esquerda vai passar por fora, alonga a coluna antes de torcer, pode ajudar com a mão. E exala torcendo, ó, usando o braço como uma alavanca para te torcer mais. E o braço de trás também vai ajudar. Sempre que inspirar, tenta alongar a coluna. Sempre que exalar, tenta torcer um pouco mais. Mas a respiração deve continuar acontecendo. Você não deve travar a respiração para permanecer no asana. Então, o último ciclo. E volta a cabeça, a torção. E agora a gente vai sentar novamente usando a almofada ou o bloco para a parte final dessa prática, que é a respiração. Hoje nós vamos fazer Durga Pranayama. Durga Pranayama, a gente vai inspirar preenchendo abdômen, costelas e peito. E exalar esvaziando peito, costelas e abdômen, puxa para dentro. Então repete, inspira abdômen, costelas e peito. E exala esvaziando peito, costelas e abdômen. A gente vai fazer isso numa proporção de 1:2. O que significa? Se eu respiro em 4 segundos, eu vou exalar no dobro em 8 segundos. Eu sugiro essa proporção bem possível para a maioria das pessoas. Mas a gente tem aqui uma diversidade de praticantes, então você pode adaptar 3 para inspirar, 6 para exalar, 4 para inspirar,
8 para exalar, 5 para inspirar, 10 para exalar. Escolha a sua proporção e iniciamos, então, primeiro apenas entrando na respiração natural. Observe como está a sua respiração, você pode até mesmo contar a respiração para poder ajustar a sua proporção. Então exale todo o ar pelas narinas e inicie inspirando abdômen, costelas e peito. E exale de cima para baixo. E continue, sempre exalando o dobro de tempo da inspiração. Se você sentir tontura, desconforto, pare imediatamente, respire de forma natural e só retome quando passar os sintomas. Se possível, continue mais um pouco. Faça um último ciclo completo. E finalize o exercício respiratório no final da exalação, retomando a respiração natural e ficando em silêncio por alguns instantes.
Então aproxime as palmas em frente ao peito. Como se sente nesse exato momento? Namastê.